Originalmente, a casa de Anísio Teixeira era conhecida como Solar dos Fraga, pertencente a uma importante família que migrou para São Paulo após a proclamação da República. O sobrado é um registro vívido das interligações entre as famílias daquela época. Inicialmente, o sobrado foi construído para servir de residência ao casal Ana Teresa e Bernardo Antônio Cardoso, de origem portuguesa. Com o falecimento de Bernardo e sem descendentes com Ana Teresa, chega ao Brasil o padre Manuel José Gonçalves Fraga, em representação da família Cardoso de Portugal. O padre permanece no Brasil para ajudar a viúva na administração da parte dela na herança. Junto com ele veio seu sobrinho, de 15 anos, homônimo, estudante de Direito em Recife. O sobrinho eventualmente se casa com Maria Amélia, filha de Constantino José de Faria, filho adotivo de Ana Teresa, do primeiro casamento dela. Após finalizados os estudos, Manuel José Gonçalves Fraga e Maria Amélia mudam-se para o sobrado, de onde se dá o nome Solar dos Fraga. Vem comigo! O programa Vem Comigo está no município de Caetité, essa cidade feliz, essa cidade acolhedora. O programa de hoje é educação. Estando em Caetité e falando em educação, nós não poderíamos deixar de centralizar nosso olhar em Anísio Teixeira. Por isso, este número e esta casa número 57. E onde estamos? Nós estamos na casa Anísio Teixeira. Você vai entender um pouco do quem foi Anísio Teixeira e falar um pouco da fundação e desse trabalho dessa casa em termos culturais, educacionais, preservando a memória e a imagem de Anísio Teixeira. Para nos acompanhar nessa jornada, eu vou conversar com Fernando Dias, o coordenador artístico dessa casa. Vem para cá, Fernando. Fernando, muita gente pergunta, por que persistir na memória e no estudo do Anísio Teixeira, né? Eu acredito que é porque a memória e o estudo de Anísio Teixeira ainda é bastante contemporâneo, né? Porque ele trouxe propostas, porque ele trouxe pesquisas através da filosofia da educação, por exemplo, de que é possível um país se desenvolver, uma nação se desenvolver através da educação pública, da máquina que prepara as democracias, e essa máquina é a escola pública. Essa é uma frase dele muito importante. Gente, Anísio era um intelectual baiano que ganhou o mundo e teve a sua importância na política e na educação. Ele acreditava que a educação transforma. Através da inserção social, esse elo entre educação e sociedade, indivíduo tendo a persona como centralidade, tendo uma educação omnilateral, ou seja, o que é isso? Olhar o indivíduo como centro das atenções e foco do processo de ensino e aprendizagem da vida. Por isso, Anísio Teixeira ele foi inovador e revolucionário quando instigou ações revolucionárias no tocante a políticas, a metodologias e a democratização do acesso, não é isso, Fernando? Exatamente, e a própria estrutura da educação, do espaço educacional, do currículo, de uma maneira geral. Então, eu acho que essa casa hoje ela representa um pouco disso também, um pouco também dessa ligação humana entre a educação, a cultura e a arte. Então, a democratização do acesso e, principalmente, a educação de qualidade, a educação pública que transforma. Então é isso que nós vamos começar a ver através do olhar aqui do Fernando e da casa. Vamos ver o que a Casa Anísio Teixeira, aqui em Caetité, vai nos mostrar.
uma outra revolução de Anísio, acreditar na educação integral, em tempo integral, como elo, como motriz de integração e aprofundamento do processo de aprendizagem. É isso, educação integral em tempo integral. A casa ela se posiciona como um espaço de utilização no turno oposto, por exemplo. Como era do turno oposto, as aulas como era proposto na própria escola parque, né? Então, a casa ela é absolutamente anisiana nesse sentido. Ela funciona de apoio para as redes oficiais de ensino, oferecendo várias temáticas, várias linguagens de cultura, de arte, de educação ambiental, como uma complementação. E hoje que a própria cidade vem passando por esse processo de transformar algumas escolas em escola em tempo integral e de educação integral, a Casa Anísio Teixeira é uma peça-chave, eu diria, não só para a complementação, mas para ajudar na estruturação desses espaços. Nada mais é que toda a linha dos complexos integrados de educação básica, profissional e tecnológica, ela é anisiana. O fio condutor filosófico, ideológico dos complexos, você aí que está nos assistindo, e não, eu poderia dizer da educação baiana, da educação brasileira e mundial, porque Anísio inspirou, né, outras proposituras e outros autores. Com certeza. E a partir da década de 30, quando ele começa a pensar, enxergar a educação através de Dewey, por exemplo, nos Estados Unidos, quando ele vai no final da década de 20, ele volta com esse pensamento, né? Com esse pensamento de entender que a estrutura de um país deve passar por uma educação de qualidade. Essa educação ela tem que ser laica, ela tem que ser gratuita, ela tem que ser universal, e ela deve chegar a todos e todas. Então, essa revolução que ele traz e que ele pensa, e porque tantas vezes ele foi até perseguido, eu acho que é o carro-chefe desse pensamento, e por isso que chega em tantos lugares assim, não só no Brasil, na América Latina, em tantos outros países que pensam na educação como uma saída, como uma proposta de melhoria social. Então, tudo isso e mais um pouco você vai ver aqui no Vem Comigo especial Casa Anísio Teixeira, Caetité, Bahia. Eu queria ousar e lhe convidar para sua casa, você nos mostrar a Casa Anísio Teixeira. Vamos lá? Só em 1885 é que o coronel Deocleciano Pires Teixeira, pai de Anísio, adquire o imóvel para sua residência com todo o acervo dos Fraga, permanecendo com a família Teixeira desde então. Em 1900, o educador Anísio Espínola Teixeira nasceu no sobrado, onde residiu por 14 anos. Esse imóvel, tombado como patrimônio da Fundação Anísio Teixeira, abriga hoje a entidade cultural que preserva a memória e o legado do educador. Fernando, aqui você conduz. É uma casa linda, está bem conservada. Parabéns a toda a equipe, né? E por onde nós começamos a visita aqui na Casa Anísio Teixeira? Acontece aqui na casa uma série de projetos e de ações. A própria estrutura da casa, que tem um pouco mais de 200 anos que ela foi construída, ela indica essa chegada. Esse primeiro espaço é o Centro de Memória. É o Centro de Memória Anísio Teixeira, que é o local onde viveu os pais do educador Anísio Teixeira e a casa onde ele nasce. Então, nesse momento, a gente faz uma viagem ao final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX, onde Anísio passou a infância, né, e a família dele também veio para cá. Então, esses espaços são espaços muito especiais que a gente costuma receber escolas, costuma receber a população em geral para conhecer um pouco dos hábitos e costumes de uma família abastada no interior do estado, no início do século XX, principalmente. E o falar de Anísio é quebrar todos os paradigmas da época. E até hoje, Anísio ainda quebra esses paradigmas. Por onde nós vamos começar? Pela sala de visitas, a primeira sala. Então, por aqui mesmo, vamos. por favor. Então,
Aqui são os pais, onde que estão os pais? Aqui são os pais de Anísio. O primeiro é o Dr. Deocleciano Pires Teixeira, que é o pai de Anísio Teixeira, e Ana de Souza Espínola Teixeira, a mãe do educador Anísio Teixeira. Então essa é uma sala de visita, uma sala um tanto quanto formal, e esses são os pais de Anísio Teixeira. Lembrando que a família veio para cá em 1885. De 1885 até hoje a casa de alguma maneira pertence à família. Então a casa é tombada, e a Fundação Anísio Teixeira é uma fundação privada sem fins lucrativos. E a casa está totalmente disponível, incorporada à comunidade e à utilização, o acesso absolutamente gratuito o tempo todo. Então, eu adoro espelho, esse espelho. Aquela senhora, quem é? Aquela senhora, ela é a avó do educador Anísio Teixeira. É Dona Maria Madalena. Então a gente vai encontrar muitos registros, muitas fotos, muitas peças que pertenceram à família. O Lúcio também, ele é original? O Lúcio também é original. Queimava-se aí óleo de mamona, óleo de baleia. Então, assim, muitos estudos podem ser feitos a partir das peças que encontrarmos aqui. Enquanto as imagens estão mostrando essa sala de visita, eu queria conversar contigo e para você aí, professor, estudante, você que visita museus, qual é a importância de nós preservarmos a memória? Mas você não vai responder agora, não. Nós vamos ao pequeno intervalo e já voltamos já aqui, direto da Casa Anísio Teixeira. Simbora, minha Bahia! Quem abre portas e caminhos chega junto com você. Quem cuida com todo carinho pra fazer todo mundo crescer. Quem respeita as diferenças, suas raízes e suas crenças, dá futuro pra semente, sua terra, sua gente. Quem é parceiro e se importa com você. Quem joga duro pra fazer a Bahia avançar. Quem chega junto ao seu lado segue em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Quem é parceiro e se importa com você. Quem joga duro pra fazer a Bahia avançar. Quem chega junto ao seu lado segue em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. O governo do estado trabalha em Formosa do Rio Preto e leva água boa de beber para a zona rural do município. As comunidades Canadá, Tábuas, Intães e mais 11 localidades vão ser beneficiadas pelo novo sistema de abastecimento que já vai ser entregue à população. Foram investidos mais de 11 milhões de reais na implantação da captação flutuante do Rio Preto, adutora, estação de tratamento, reservatórios, rede de distribuição e em mais de 550 ligações domiciliares para atender cerca de 2.000 pessoas. Dona Maria da Conceição está feliz. Com água doce chegando aqui, a vida muda. Maravilha. É bom saber que o governo do estado preocupa com a gente e cuida da gente. É isso aí. Maior oferta de água, mais qualidade de vida para quem mora em Formosa do Rio Preto. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Fernando, antes do intervalo, nós deixamos uma questão da importância da preservação da memória. Eu já coloco outra questão, que é a visitação a museus. Então vamos caminhando para o berço de Anísio Teixeira, enquanto a gente vai dialogando sobre essa questão. Claro, acho que qualquer sociedade, ela precisa conhecer a sua história, ela precisa conhecer de onde vem, e de maneira reflexiva, de maneira crítica, para poder, em algum momento, não cometer os mesmos erros do passado, saber apreciar o contexto de onde que ela vem, para poder evoluir. Eu acho que não há evolução se não houver reconhecimento do que aconteceu antes. Então, a própria Casa Anísio Teixeira,
é um espaço em que ela aponta o passado e como as pessoas viviam e como era aquela sociedade, aquele contexto, ao mesmo tempo em que ela convida para ressignificar esse espaço educacionalmente, culturalmente, artisticamente. Então, acho que esses são os principais pontos no entendimento de quem está aqui assim há tanto tempo. Então, chegamos aqui ao quarto principal, é o quarto do casal, e aqui está... Aqui está o berço qual ficou Anísio Teixeira, quando nasceu em 12 de julho de 1900, aqui nessa casa. O nascimento, 12 de julho de 1900, nasceu o nosso intelectual, o nosso educador, Anísio Teixeira. Exatamente, e percebe-se que dentro de uma família muito abastada, uma família culturalmente muito imponente, né? O doutor Diocleciano, que é o pai do Anísio Teixeira, costuma-se dizer na região que ele criava os coronéis doutores, então ele fez com que todos os filhos estudassem, filhos e filhas. Essa família tinha muitas posses e tudo mais, e é dentro desse entendimento de cultura, é dentro desse contexto que nasce o educador Anísio Teixeira. Aqui, quando Caetité era uma das referências no interior do estado, também, né, passa a ser a partir daí, porque precisava ter escolas e espaço onde que esses filhos, onde que essas famílias estudassem. Então, eu creio que foi um ponto muito, muito interessante, muito forte, o nascimento do educador Anísio Teixeira. Sem dúvida nenhuma. E Anísio dizia o seguinte: a educação, parafraseando, é construir andames. Cada andaime é uma experiência vivida e a ser contemplada, a ser pensada, e a cada etapa nós vamos construindo o saber. Então, isso é muito interessante, essa que é a axioma do construir andaime. Absolutamente. E a casa, ela traz isso muito enraizada. Então, a gente vai conhecer espaços, como agora a gente está aqui no Centro de Memória, mas a palavra principal também da casa é a leitura. E uma leitura de maneira mais ampla, né? Uma leitura de mundo, uma leitura com um contexto. Então a gente está no Centro de Memória, mas nós temos outros espaços. Nós temos o Núcleo de Artes Cênicas, nós temos um cinema, nós temos uma sala de cultura digital. Então, para que essa construção, para que esses andaimes estejam disponíveis o tempo todo para a comunidade, sobretudo a comunidade escolar também. E esses ambientes educativos todos interligados, isso que é o mais importante na própria propositura anisiana. Não há dúvida. A casa, ela costuma buscar em várias frentes esse entendimento. Então, quando a gente diz, por exemplo, que a gente está aqui no Centro de Memória, as escolas elas têm a autonomia de dizer como que vão trabalhar, qual tema, qual assunto, o que é que elas buscam da Casa Anísio Teixeira, e a gente tem que estar preparado para isso. Também nos outros espaços, nós temos, por exemplo, 2 bibliotecas, são bibliotecas públicas. Uma que fica aqui nesse prédio mesmo, e uma biblioteca móvel, que é uma extensão que pode chegar na zona rural, nas escolas isoladas, multisseriadas, que pode chegar na própria comunidade. Nós temos um delivery de livros. Então, todo esse acesso, né, e todas essas linguagens, elas devem ser interligadas em nome da questão da leitura, da democratização do acesso, e para chegar em todo mundo de maneira bastante democrática, até mesmo para fazer esse exercício de democracia através da educação, através da arte, através da cultura. Vem Comigo especial inaugura mais uma página nesse belo programa de mostrar as personas, as cidades, o Vem Comigo Museus. Então se prepare para Vem Comigo estar em cada cidade, mostrando a cultura de cada cidade, mostrando seus espaços culturais. Então, isso é Vem Comigo. Vamos a um outro espaço? Vamos nessa. Vamos passear agora pela casa paterna, materna de Anísio Teixeira.
Esse espaço, por exemplo, é o quarto o qual Anísio Teixeira ficou no início da sua infância, né? Até a adolescência. Depois ele vai para Salvador fazer o secundário. Então ele aprende a ler e a escrever em Caetité, ele estuda em Caetité, no Colégio São Luís Gonzaga, e depois ele vai para o Antônio Vieira, na capital do estado. Tem até algo interessante sobre isso, que é quando ele vai para a capital do estado, ele tem um contato pela primeira vez com o trem, né? Com o trem de ferro. E é uma das marcas que ficam na vida dele. Ele compreender a grandiosidade daquela máquina e o que ela fazia. Porque eles saíam daqui de Caetité e até a região de Ituaçu, lá pegava o trem e iria para Salvador. Tanto que uma das músicas tema, quando a gente encontra alguma coisa sobre ele, é o Trenzinho do Caipira, de Vila Lobos. Então, assim, a gente, no próprio site, na própria biblioteca virtual, a visita virtual é conduzida através desse tema de trem, da grandiosidade da máquina e da função dela, que é levar, seguir, interligar. Olha, eu queria que os cinegrafistas pegassem a altura dessas portas, porque é interessante, e é uma curiosidade só, nada científico, como a altura dos baianos ela foi crescendo a partir dos séculos, né? Absolutamente, né? Tem a ver com a nutrição também das pessoas na época e, de fato, as pessoas eram menores naquela época. Eu estou aqui em frente a uma prensa do século XIX, onde se fazia os boletins, os panfletos. Exatamente. E Dr. Diocleciano era um político, era um chefe político e também que representava esse território, representava essa região para a capital, de maneira geral. Também representava casas comerciais de Salvador, era dono de muitas posses, de muitas terras. Então era uma casa absolutamente ligada a tudo que tinha de mais moderno para a época nessa área, né? Os livros caixas, a documentação encontrada, inclusive, na casa, é doada para o arquivo público e está totalmente disponível, sem restrição nenhuma, para qualquer pesquisa que seja. O arquivo público de Caetité. Então vamos caminhando aqui pela Casa Anísio Teixeira, Caetité, Bahia. Qual é o outro cômodo que a gente vai verificar? Nós temos aqui uma sala de música. Tem uma sala de música. Estou vendo ali já um gramofone. O gramofone original também. Uma sala de música, uma sala de costura, uma sala que era uma sala mais utilizada, segundo a museóloga, pelas mulheres da casa. Então é um espaço bastante interessante. Tem os discos ali ainda originais, tem a máquina de costura também da época e o gramofone, que infelizmente não funciona, mas a gente está procurando um projeto específico para fazer que ele volte a funcionar e embalar algum evento aqui na casa, nessa parte da casa, no centro de memória. Todos os móveis em madeira colonial. Todos os móveis em madeira colonial, todos os móveis em madeira de lei, importante destacar. E essa é a nossa sala de jantar. E é interessante que nesse século a decoração parece papel de parede, mas é pintura. É pintura, e é uma pintura que foi descoberta na época da restauração da casa. Haviam outras pinturas por cima, haviam outras películas e elas foram retiradas e restauradas pelo IPAC, né? Em uma ação conduzida pelo IPAC ali no final da década de 90 e conseguiu trazer esses painéis, eu diria assim, de volta. Temos um piano, né? Temos um piano, que é um dos destaques dessa sala. Esse piano ele não pertence ao acervo da casa. Originalmente, ele pertenceu à família do educador Anísio Teixeira, no Rio de Janeiro. Ele foi doado para cá no início dos anos 2000. Por que ele é um destaque? Porque esse piano ele pertenceu à esposa de Anísio Teixeira, Emília, que era uma educadora, era uma professora de música. E esse piano ele foi escolhido, ele foi indicado, nada mais, nada menos, do que por Vila Lobos. Então o mestre Vila Lobos indicou esse piano, afinava esse piano e tocava esse piano, que era o piano que pertencia a Emília, esposa de Anísio Teixeira. Gente, isso é cultura. É preciso depois fazer algumas excursões para visitar em loco. Mas enquanto você não vem, você está com os nossos olhos, com os olhos aqui do Fernando Dias,
conhecendo a Casa Anísio Teixeira. E as louças, adorei aquela cristaleira de época. Para mim, esse modelo é inovador, porque eu adoro cristaleira. Isso. A família chama de doceira. Então, o nome já indica as preciosidades que algum dia já esteve ali. E as louças, claro, também são peças originais, peças que restaram da casa e da própria família. Restaram poucas peças, mas essas estão aí guardadinhas. O que nos chama a atenção são os lustres. Para cada ambiente, um tipo específico de iluminação e de lustre. Esse é belíssimo, esse da sala de jantar. Sem dúvida, era uma família que tinha condição de importar, na maioria das vezes, da Europa e mais tarde dos Estados Unidos, essas peças. Inclusive, essa foi uma das peças que mais teve dificuldade de ser restaurada e colocada em uso novamente. Então, queimava-se aí óleo de baleia, óleo de mamona. E, de fato, as principais salas da casa têm um lustre assim, muito bonito. Uma outra coisa que nos chama a atenção, obviamente, que é uma estrutura colonial. São as janelas, as portas, né? Elas são lindíssimas, né? Absolutamente. E na cidade de Caetité, para a época, esse modelo, essa informação, essa possibilidade, ela ajudava a manter a casa iluminada, porque são muitas janelas ao redor da casa, grandes, e portas, a mantê-la iluminada e manter alguma ventilação também, né? Lembrando que a casa é do início do século XIX, mas só no final do século XIX é que a família de Dr. Deocleciano vem para cá. Eles conseguem adquirir essa casa de porteira fechada, como se diz, né? Ou seja, com todos os móveis dentro, né? No movimento político de sair da região de Ituaçu para cá, Dr. Deocleciano vem para cá com filhos e família toda, e ele compra essa casa e a ocupa a partir de 1885. Muito bem, isso é história, isso é cultura. Vamos ao outro ambiente? A partir de agora, neste corredor, a gente começa a sair lá do início do século XX, do final do século XIX, temos algumas peças ainda, para fazer a releitura dos espaços da casa, para que hoje a gente possa receber de diversas maneiras o público que frequenta, que seja da área da educação ou a comunidade em geral. Por quê? Porque os espaços contemporâneos, né, a gente tem os espaços físicos da casa, da maneira que vocês encontraram, da maneira que vocês estão vendo, da maneira que você está conduzindo, e nós temos esses espaços também ocupados para outras atividades da contemporaneidade. Que nós somos ponto de cultura, então é uma casa que pesquisa a memória, né, e nesse exato momento a gente tem um trabalho muito interessante, fazendo a pesquisa com os mestres e mestras de territórios remanescentes de Quilombo, onde a gente convida esses mestres e mestras que venham para cá fazer oficinas com alunos de escola pública, por exemplo. Nós temos também outros espaços, como conservatório de música, cultura digital, cinema, artes cênicas, e tudo isso a partir de agora, quando a gente atravessar aqui, a gente sai do século XIX, início do século XX, e a gente vem para a contemporaneidade, mas ressignificando esses espaços. Então, tempinho, voltamos já na contemporaneidade, mas ainda falando da Casa Anísio Teixeira, e o que ela oferece é uma casa viva, é uma casa em movimento. Se cultiva a memória, mas se vive a própria filosofia anisiana, a integração do sujeito com o seu saber. Tem uma energia que ninguém consegue explicar. Uma energia que vem do batuque, que vibra pelas ruas, cheia de cores e sabores, que ecoa no alto das montanhas e deságua na beira do mar.
Uma energia que faz renascer tudo aquilo que estava adormecido dentro de você e te torna protagonista das melhores histórias a cada capítulo. A gente sabe onde essa energia nasce, renasce e onde ela ganha sempre finais felizes. Bahia, sinta essa energia. Governo do Estado, governo presente, futuro pra gente. Onde tem nossa gente, tem governo presente. Depois da entrega da barragem do Rio Colônia, que melhorou o abastecimento de água e reduziu as enchentes em Itabuna, um novo sistema de abastecimento vai levar mais água para mais de 200 mil pessoas. As novas policlínicas de Ilhéus e Itabuna, que já atenderam milhares de pessoas, o Hospital Materno Infantil e o Hospital da Costa do Cacau fortalecem a saúde de baianos e baianas em toda a região. As novas escolas de tempo integral, as mais modernas do Brasil, chegaram em Ilhéus, Itabuna e Itaperoá e estão mudando a realidade de milhares de estudantes. Tem também novas moradias para quem mais precisa, com o governo construindo quase 700 novas casas em Itabuna e mais 220 novas casas em Ilhéus, enquanto o setor de turismo está ganhando novos investimentos para se fortalecer e gerar mais oportunidade em toda a região. E vem aí o maior programa de saneamento da história da Bahia, que vai trazer mais qualidade de vida para milhares de baianos. Essa é a nova Bahia. É governo presente, é futuro pra gente. Nós falamos de uma casa viva, entre a memória e o contemporâneo, a memória e as ações que a casa desenvolve. Então, nós estamos mostrando agora 2 ambientes. O primeiro ambiente, que nós passamos, que era um complemento da cozinha. Então, Nando, fala aí. Então, era uma complementação do ambiente da cozinha, onde se pilava, onde fazia os trabalhos mais braçais, mais fortes. E hoje é uma sala de cultura digital. Então a população ela consegue pesquisar, ela consegue fazer diversas atividades ligadas ao computador e até aprender a lidar com isso. Porque se a gente perceber, todo mundo tem um celular hoje, os adolescentes, todo mundo, mas perdeu a capacidade de usar um computador comum. Então nós temos aqui essa sala de cultura digital, que ela fica aberta, ela oferece capacitação para professores, para alunos, para a comunidade em geral, para esse acesso, mas também na área da artes visuais, por exemplo, fotografia, vídeo. Então nós temos equipamentos que cabem, que dá para fazer esse tipo de atividade. Aí por isso que eu chamo de ressignificação desses espaços, que é um espaço dos séculos passados, construído e utilizado para determinado fim, mas que hoje a gente utiliza e a comunidade está aqui dentro usando da melhor forma possível. E esse espaço agora onde nós estamos? Nós estamos na sala de arte e educação. Aqui nós temos uma professora e as escolas e a comunidade em geral agendam, né? Então pode ser conteúdo que está sendo dado na escola para se ter oficina. São oficinas normalmente ligadas à reutilização de objetos com relação ao meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Ela é uma sala que tem uma pegada ambiental interessante. Então a nossa professora, ela transforma diversos materiais e também trabalha com formação. Grupos da comunidade que vêm aprender até para melhorar a questão de agregar valor ao seu trabalho, a venda de algum material que seja produzido. Mas vale ressaltar sempre que todas as atividades da casa, incluindo essa sala, elas chegam gratuitamente à comunidade. O que me chama a atenção do que você falou é a preservação. Então, aqui é um porão, digamos assim, o subsolo da casa, a preservação da construção em madeira, né? Então, o teto da sala já demonstra essa preservação e é muito bonito. E dar função também a esses espaços, porque falar de preservação sem dar função a esses espaços, sem fazer com que corra um sangue nas veias desses espaços, pode parecer até como um abandono, né? Então a gente tem Caetité tem uma poligonal que é protegida, tem um casario, tem uma política de patrimônio que está sendo discutida no momento. Tem essa coisa na cabeça do caetense da preservação em tudo.
mas é preciso, sobretudo, dar função a isso. Qual a função social desses espaços? Então, a Casa Anísio Teixeira, ela aponta para isso, né? É um museu, é um espaço vivo que oferece serviços diversos e que hoje é impossível olhar a cidade ou o território sem a existência desses espaços. A gente não teria, talvez, a gente vira o século sem grupos artísticos na cidade. E é nesse espaço que isso começa a acontecer. Então, você trabalhar, você acessar e você desenvolver projetos em um espaço como esse é muito interessante, até o sentimento de pertencimento desse espaço, que um dia teve uma função social, foi para determinado tipo de coisa, e hoje em dia para outra, que cabe muito mais gente. Este é o Vem Comigo, Estação do Saber Especial. Vamos passar para a área externa. Também essa área externa era um pátio, mas vamos conversando e o nosso cinegrafista Anderson que vai nos acompanhando e também o Raul. Vamos lá. Vamos lá. Pátio externo, ou melhor, pátio interno. Sim. Porque fica dentro do espaço da Casa Anísio Teixeira, então cercado pela construção de vários lados. Aqui, o pátio externo ela é uma extensão aqui da casa, porque a maioria dos projetos utilizam esse espaço aqui fora. Então aqui está chegando o São João, provavelmente vai ter um forró aqui, mas esse é um espaço onde as crianças estão o tempo todo trafegando, porque tem as oficinas de música, de teatro, de dança, porque é uma contação de história, que é uma maneira de ligar esses jovens, essa criança, a questão da importância da oralidade, dessa memória. Então é um espaço arborizado, um espaço confortável, sombreado e que fica à utilização de todo mundo. Então eu creio que esse espaço é um dos espaços também muito especiais aqui na casa, é o centro de tudo. Vamos conhecer o Cine Teatro? Exatamente, vamos lá. O Cine Teatro é construído no início dos anos 2000, inaugurado em 2001. É um espaço, como o nome já diz, de cinema, de teatro, mas de todas as artes cênicas. É uma sala climatizada com 106 lugares disponíveis, com estrutura para teatro e estrutura para cinema, tanto de vídeo quanto de som. O pessoal está se organizando aqui hoje, da TV Conexão, para logo mais. Hoje nós estamos aqui com a outra equipe da TV Conexões para a gravação de 2 outros programas, né? E é assim que funciona a casa. Belo teatro, cinema. Parabéns. Poxa, muito obrigado. Então, a comunidade em geral, as escolas, as associações, as organizações sociais diversas acessam esse espaço gratuitamente, através de um agendamento simples por link, né? Solicita o link, preenche e a gente caminha e assim que é feita a programação. Então, nos últimos anos tem sido muito requisitado, porque é uma sala climatizada, com estrutura importante. Eu acho que é um dos espaços melhores equipados no interior do estado. No próximo bloco, o Vem Comigo, Estação do Saber, vai conversar um pouco com Fernando Dias sobre parcerias. Como essa casa sobrevive, porque é uma casa gratuita para toda a comunidade e da região também, né, Fernando? Mas vamos conversar isso lá no pátio e vem comigo, depois do intervalo nós voltamos. Sempre esteve em você. E agora está em toda a Bahia. O governo do estado chegou chegando, construindo e recuperando mais de 400 equipamentos esportivos por toda a Bahia. É o maior investimento no esporte de todos os tempos.
É a Bahia criando mais oportunidade para milhares de jovens mudarem de vida com o esporte. Bahia, Governo do Estado. Simbora, minha Bahia! Quem abre portas e caminhos chega junto com você. Quem cuida com todo carinho pra fazer todo mundo crescer. Quem respeita as diferenças, suas raízes e suas crenças, dá futuro pra semente, sua terra, sua gente. Quem é parceiro e se importa com você. Quem joga duro pra fazer a Bahia avançar. Quem chega junto ao seu lado segue em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Quem é parceiro e se importa com você. Quem joga duro pra fazer a Bahia avançar. Quem chega junto ao seu lado segue em frente. É governo presente, é futuro pra gente. Bahia, governo presente, futuro pra gente. Voltamos da biblioteca. Essa é uma sala de pesquisa da Casa Anísio Teixeira, mas antes nós deixamos um gancho para falar dos parceiros da Casa Anísio Teixeira. A Fundação Anísio Teixeira é uma fundação privada sem fins lucrativos. A sobrevivência, para que esse serviço chegue até as pessoas de maneira gratuita, é preciso muito trabalho. Então nós temos parceria com o setor privado, mas também com o poder público. Então a gente tem parceria com a Prefeitura Municipal de Caetité, nós temos parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, através dos editais, e nós temos também parcerias com universidades, com a Cátedra da Unesco também. De todas as maneiras, a gente procura cercar a casa e é uma luta diária para que esses serviços cheguem com qualidade, para que a casa continue sendo uma casa anisiana, uma casa provocativa, uma casa com cara de casa, né? Para abrigar ideias, a criatividade e a educação de uma maneira geral. E todo mundo tem que contribuir para isso. Nessa estante, nós encontramos um acervo de obras que fala sobre a proposta pedagógica, sobre as teorias, sobre a vida de Anísio Teixeira. É muito interessante. Eu recomendo, por exemplo, essa leitura, eu tenho na minha biblioteca, Anísio Teixeira e a cultura. Essa vinculação entre o processo de educar e o processo cultural dos indivíduos. Isso é muito interessante também. Então, Educação para a Democracia, que é o pilar da filosofia anisiana. Este é um livro que fala Educação para a Democracia, que é um eixo fundamental da filosofia anisiana, né? E aqui vocês têm outros títulos que podem acessar. Hoje o banco de imagem de livros nas universidades, bibliotecas e mesmo digital, você encontra um acervo enorme sobre a obra de Anísio Teixeira. Era uma vez, essa sala é uma sala de contação de história. Daqui a pouco ela vai estar repleta de alunos e contadores de história, contadores de causos da região. Então é uma sala extremamente viva e alegre. Então é para a criançada. Então estimule aí na sua escola, na sua comunidade, a contação de história, porque isso é a preservação da memória. Os causos, as histórias, as histórias são a preservação de uma memória viva, a oralidade. Anísio Teixeira é um intelectual crucial na história da educação e na história política brasileira. As suas contribuições inestimáveis provocaram uma revolução no sistema educacional do país. Ontem e hoje nós identificamos esses traços revolucionários
trazidos por Anísio Teixeira. Foi um defensor da educação como instrumento de formação social, de transformação social. Defendeu a democratização do ensino, a universalização do acesso à educação de qualidade, principalmente uma educação de qualidade, além de sua marcante criação nas escolas públicas, a educação, a propositura da educação integral em tempo integral. Então, conheça Anísio Teixeira, venha visitar esta casa, a memória de Anísio Teixeira e as suas propostas educacionais filosóficas. É o TV Conexões, no Vem Comigo especial Estação do Saber. Nando, me permita, já estamos aqui já em Fernando Dias, coordenador artístico desta casa. Foi um prazer imenso estar aqui no Vem Comigo Estação do Saber especial, mostrar a casa Anísio Teixeira, mostrar a preservação da memória cultural, artística, não só de Caetité, mas desse baluarte da educação, da política brasileira, né, desse intelectual chamado Anísio Teixeira. Poxa, a gente que agradece, eu agradeço em nome da Fundação Anísio Teixeira, em nome da Casa Anísio Teixeira, de cada pessoa, de cada funcionário, cada colaborador, de cada pessoa que passa por aqui. A nossa diretora diz sempre o seguinte: sejam embaixadores da casa, representantes da Casa Anísio Teixeira. Faz com que as pessoas venham, conheçam, participem, contribuem, porque a casa está aqui, ela está aberta para todo mundo da melhor maneira possível. A gente fica muito feliz com essa visita. Eu queria mandar um beijo especial, um abraço carinhoso e um agradecimento, não só a toda a equipe de funcionários, colaboradores dessa casa, mas em nome aí de Mara Ledo, um grande abraço e muito obrigado pelo belo trabalho. Mara não pôde estar aqui hoje, mas ela sempre faz questão de que a gente apresente a casa da melhor maneira possível. E ela é uma das responsáveis pelo funcionamento da casa dessa maneira tão viva, né? É um projeto que ela defende, que ela está à frente e que a cada dia vai se reinventando para acompanhar aí os desafios da contemporaneidade. Mara está igual à equipe do Conexões, não para, ela está sempre em atividade, mas vamos caminhando para fechar este programa que muito engrandece aqui a TV Conexões, ao programa Vem Comigo e a Estação do Saber Conexões. Fizemos mais uma Conexões, então eu digo sempre, Nando, olha ali para aquela lente do saber e dê seu recado. Foi um prazer muito, muito grande recebê-las aqui na Casa Anísio Teixeira. Conte para as pessoas, acesse o nosso site. Se estiver passando por Caetité, venha para cá. E se você faz parte de alguma instituição de ensino, de arte e de cultura, faça contato conosco. Vamos fortalecer essa conexão. Muito obrigado. Então, vem comigo para essa Estação do Saber, Casa de Cultura Anísio Teixeira. Vem com a gente. A Casa Anísio Teixeira é uma entidade cultural vinculada à Fundação Anísio Teixeira, localizada na Casa Natal do Educador, em Caetité, sudoeste da Bahia. Foi inaugurada em 1998, após restauração feita pelo governo da Bahia. A casa tem como objetivo preservar e divulgar o pensamento e a obra de Anísio Teixeira, bem como promover o desenvolvimento regional da educação e da cultura, inspirando-se nos ideais do escritor brasileiro em favor da expansão da educação pública, gratuita e de qualidade no país.